E nesse momento a gente vai falar um pouco mais sobre uma nova lei que gere o Código de Defesa do Consumidor e também os estabelecimentos comerciais e também prestadores de serviço. Quem vai nos dar algumas dicas, e isso é um assunto que interfere diretamente na sua vida enquanto consumidor e na vida de todos nós, na verdade. Quem comenta um pouco mais comigo é a advogada Rosana Jardim Reala Pedrão. Tudo bem, Rosana? Bem-vinda aqui no estúdio mais uma vez. Me diz uma coisa, por que os estabelecimentos eles devem seguir essa lei? Na verdade, o que essa lei está questionando? Ela questiona que os estabelecimentos devem ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor dentro do seu estabelecimento, é isso? Isso mesmo. A intenção do legislador, quando criou agora essa lei, que iniciou agora a aplicação em julho, era a de fazer com que o consumidor se conscientize ainda mais a respeito dos direitos que ele tem e no momento da negociação, quando ele está fazendo uma compra e venda ou realizando um contrato para prestação de algum serviço, ele possa, no caso de uma dúvida momentânea, ter ali o código para poder esclarecer essa dúvida que ele tem. Certo. E qual que é a vantagem desse tipo de lei, no caso? Vantagem para o estabelecimento e também para o consumidor, se é que ela existe? Então, o que se questiona hoje em dia, assim, a intenção é uma intenção boa. É a intenção de efetivamente você trazer ao consumidor e ao cidadão em geral o conhecimento da lei que vem para protegê-lo. Certo. Mas o que se questiona hoje em dia é, será que apresentando a letra da lei, ela vai ser suficiente para esclarecer essa dúvida? Porque a gente sabe, a legislação, às vezes ela tem termos que são muito técnicos e só uma pessoa com conhecimento técnico é que vai efetivamente conseguir interpretá-la e conseguir concluir qual é o direito, ou qual é qual o direito do consumidor ou a obrigação do fornecedor, né? Então, a única coisa que se questiona é isso, se ela vai conseguir atingir a finalidade que era a de fazer com que o consumidor tenha orientação a respeito dos seus direitos, né? Correto. E quem que deve seguir essa lei? Então, todos os estabelecimentos que prestem algum serviço comercial, que vendam alguma coisa, que... Lojas, postos de gasolina, restaurantes, lanchonetes, todo mundo, então? Todo. E quem presta serviço, né? Uma oficina mecânica, um salão de cabeleireiro, qualquer um que preste um serviço que você vá lá, como consumidor, buscar os serviços deles, são obrigados a ter essa lei. Certo. E me diz uma coisa, agora, quais são as maiores reclamações dos consumidores em relação a esses estabelecimentos comerciais e também aos prestadores de serviço hoje? O que as pessoas mais reclamam, digamos assim? Reclamam dos estabelecimentos? É a falta de orientação mesmo, de chegar lá, eu quero trocar esse produto, não, você não tem direito e tchau. E sem explicar para ele, olha, a legislação, por exemplo, de uma loja não me obriga a trocar o produto se ele não tiver um defeito, né? Ou num produto durável, vamos dizer assim, num produto eletrônico, a legislação dá o direito ao fornecedor de, em 30 dias, primeiro consertar, para depois se pensar na substituição. Ele simplesmente responde ele, não, você não tem direito e vá procurar seus direitos por aí. E daí é complicado isso, né? Até porque quando a gente começa a falar em direito do consumidor, a gente já entra naquela questão do final do ano que já está quase aí, do Natal, das compras, que as pessoas, o que acontece? Muitas vezes você ganha um presente e você quer trocar esse presente, né? Como que vai acontecer agora no Dia dos Pais, né? Nesse domingo já é Dia dos Pais, segunda-feira já é o dia da troca de presentes para muita gente. Só que a grande vantagem é que os homens não têm a paciência de trocar aquele presente. Se ele não gostou do presente, ele vai passar para frente. Ou ele vai aguentar aquele presente, vai usar e pronto, acabou, né? Mas o que acontece? Os estabelecimentos comerciais não são obrigados a trocar nada se a pessoa não gostar. Na verdade, a grande maioria das lojas troca para ter aquela coisa de fidelidade com o consumidor, então. Para fidelizar o cliente, porque o que a lei estabelece é a obrigação do fornecedor de substituir produto defeituoso. Entendi. Né? Ou do prestador de serviço de refazer algum serviço prestado em função de defeito ou falha naquela prestação de serviço, mas não porque eu não gostei. A maioria das lojas faz, como você falou, para
para atender bem ao cliente, mas ela não é obrigada pela lei. Que tem sempre ali naquela troca, já está embutido, de repente, um presente um pouco mais caro, né? Pagando a diferença, levando uma outra coisa. Conhecendo o estabelecimento, né? Leva a pessoa a conhecer. Então, eles fazem por uma questão comercial mesmo, né? Para fidelizar o cliente, mas não porque a lei obrigue. E daí, se ele chega lá e quer... E aquele estabelecimento não adota isso, ele vai seguir só a letra da lei. Não vai adiantar muito o consumidor pegar o Código de Defesa do Consumidor e ler, porque ele não vai, lógico, uma pessoa mais leiga não vai conseguir entender que o código, pela letra da lei, que ele não tem realmente esse direito, que o fornecedor não tem essa obrigação de fazer a troca se não existir defeito. A gente até... comentando esse assunto, concluiu que seria muito melhor que existisse uma cartilha elaborada por PROCONs, por órgãos de defesa do consumidor, mais simples, para que os consumidores pudessem efetivamente entender. Pois é, e nesse caso, se uma cópia do Código de Defesa do Consumidor vai ter que estar nesses estabelecimentos, a pessoa vai entender todos aqueles termos? Alguns, mas muito difícil, a não ser que a pessoa tenha algum conhecimento técnico que permita. Porque, como eu falei, a legislação, às vezes, ela tem termos muito técnicos e de difícil compreensão, né? Para quem não tem essa formação técnica. Pois é, engraçado então, que a lei é feita para o povo, mas o povo não entende as leis, exatamente. Né? Porque, às vezes, algumas regras, algumas nomenclaturas jurídicas, daí só se mudasse toda a legislação para alterar aquela nomenclatura, né? Exato. E existe uma multa? Existe uma multa. Quanto é essa multa e em que momento que a pessoa pode ser multada, por exemplo? Vai existir uma fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor, né? E caso não seja encontrado esse exemplar, que além de existir, eles têm que estar de fácil acesso ao consumidor, tá? Ele não pode estar guardado lá que... Tem que estar visível, então. Por exemplo, tem que estar sobre uma mesa, isso, tem que estar visível, um balcão. De fácil acesso. E não tendo esse órgão de defesa do consumidor, vai poder aplicar uma multa de até R$ 1.064,10. É de até, então não necessariamente é esse valor, vai depender daí da avaliação desse órgão que for julgar. Tem o decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, estabelece quem são os órgãos administrativos que fazem parte do sistema de defesa do consumidor. Normalmente são PROCONs ou o Ministério Público então, de Defesa do Consumidor. E essa lei ela começa a valer a partir de quando? Já começou desde o dia 21 de julho. Ah, então desde o dia 21 de julho já está em vigor. Isso. Então, muita gente ainda não deve estar sabendo disso, né? Como eu, que sou uma boa consumidora também, não estava sabendo. Então, você pode fazer o seguinte. Então, se você chegar no estabelecimento comercial e houver, de repente, uma dúvida em relação aos seus direitos, você pode, então, exigir, né, a cópia do Código de Defesa do Consumidor, que o estabelecimento tem obrigatoriamente que ter em local visível. Não vai ficar escondido em algum armário. Tem que estar em cima de um balcão, enfim, visível para que o consumidor possa realmente conferir esse código. Agora, se não tiver essa pessoa, esse consumidor pode fazer uma denúncia? Pode, ele pode ir ao PROCON, ou ao Ministério Público de Defesa do Consumidor e informar, né, que a inexistência, que daí se for no PROCON, o PROCON vai marcar uma audiência para que o estabelecimento compareça, o Ministério Público daí já inicia uma investigação. Muito bom saber. Isso também é válido para as lojas dentro de um shopping? Também, todo estabelecimento comercial. Porque às vezes a loja coloca a obrigação do shopping. Não, mas nós estamos aqui, mas nós só alocamos a loja. O shopping é o administrador, mas não funciona assim. Não, a lei é clara, todo estabelecimento comercial ou de prestação de serviço. Entendi. Maravilha, então, Rosana, adorei conversar contigo. Me diz uma coisa, existe um site onde as pessoas, ou de repente um próprio e-mail, onde as pessoas possam tirar dúvidas e saber um pouquinho mais sobre essa nova resolução? O meu site. Isso, o teu site, um site que você possa indicar para a gente. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Nosso site é www.advocaciacorreadecastro.com.br. Tá certo, Rosana.